Não é à toa que ninguém fala desse experimento. Na década de 50, um homem chamado John Calhoun deu início a um dos... John Colhão, mano. Peraí, não, vamos ver este filme. Não, peraí, vamos ver este filme. Não, peraí. Este filme não é este vídeo. John Colhão. Na década de 50, um homem chamado John Calhoun deu Cadê John Colhão, mano? início a um dos experimentos mais controversos e perturbadores da história da Já vi humanidade. isso não? E eu digo isso Então. porque o que ele tentou fazer no fundo foi simular É terror. o fim do mundo. E o que ele acabou descobrindo nesse processo foi uma verdade obscura sobre o ser humano. A ideia parecia simples. Ele queria entender o que acontece com o comportamento de uma espécie quando ela cresce demais. Para Como isso, assim? ele pegou pequenos grupos de camundongos, cercou dentro de uma pequena Camundongo área é rato? e deixava eles se reproduzirem ali dentro. Ou é hamster? Mas tinha um problema. Para chegar no ponto do colapso social que ele queria, ele precisava que a colônia Não de percebo francês. camundongos passasse dos 2.000 indivíduos. Só assim, segundo ele, seria possível ver o caos acontecer. Mas por mais que ele tentasse que os ratos até conseguissem se reproduzir Ok. rapidamente no começo, chegava num ponto que a população simplesmente travava. Não crescia mais. Os experimentos sempre Ok. estagnavam entre 150 e 220 Eu queria ter ratos. 2.000. Nunca passava disso. E o que ele foi percebendo com o tempo é que o ambiente não estava completamente controlado. Ainda tinham variáveis naturais que regulavam o crescimento populacional. Às vezes a temperatura baixa matava os bichos, muitas infecções, doenças, Tadinhos escassez dos ratos a morrer, momentâneas, mano. alguns predadores acidentais, não importava. Sempre aparecia algum fator para impedir que a população explodisse. Nada mais era do que a natureza interferindo e sempre encontrando um jeito de manter tudo em equilíbrio. Estamos a ver não é à toa que ninguém fala desse experimento. Alguém andou a fazer merda, mano, e ninguém fala sobre isso. Foi só depois de O John 24 Colhão- experimentos fracassados que Calhoun finalmente encontrou a solução para o seu problema. Ele teve uma ideia radical. Ele decidiu eliminar tudo isso, eliminar qualquer tipo de dificuldade. A ideia era criar um ambiente totalmente estável, onde absolutamente todas as necessidades básicas fossem garantidas. Ok. Comida, água, abrigo, temperatura, higiene e, melhor ainda, onde não existisse qualquer predador, ameaça, escassez Ok, ou deu tudo aos ratos, né? Tudo de mão beijada. qualquer coisa que impedissem eles de se reproduzirem e ultrapassarem os 2.000 camundongos. Ok. Foi assim que nasceu o Universo 25, um espaço projetado para ser a Caralho. utopia dos ratos. Uma arena de bloco quase de 3 Iron. metros quadrados dividida em 4 níveis interconectados com vários ninhos preparados para abrigar uma grande Que colônia cena, mano, olha para isto. Mas olha, em vez de serem ratos, porem humanos aqui, mano. Ganda cena e depois punhas uma câmara, mano. Está feito, mano. Big Brother. de camundongos. A comida era reposta automaticamente, a água sempre fresca circulava em bebedouros limpos, o ambiente era higienizado com frequência para evitar doenças Ok. e infecções. E o Average apartamento em clima Lisboa, estava juro. sempre mantido na faixa ideal de 22 graus. Nada podia ameaçá-los, nada faltava. Era um mundo onde tudo já estava pronto, onde não era preciso conquistar mais nada. Ok. Estava feito, problema resolvido. Grande experiência, Agora era ok. só viver e se reproduzir. E assim ele começa o seu 25º experimento, AI, esta colocando imagem. 8 ratos. Mano, olha aqui, esta imagem é claramente AI. Que é isto? Rainbow, obrigado pela sub, man. Os 4 14. casais saudáveis dentro desse paraíso artificial. E aí, o que será que aconteceu? As respostas não apareceram todas de uma vez. Elas foram aparecendo aos poucos, e Calhoun resolveu dividir todo Colhão. o processo em 4 fases. A primeira fase foi chamada de fase de estabilização. Aham. Nela, os camundongos exploravam o espaço, reconheciam Camundongo. o território, encontravam seus lugares, não tinha disputa nem tensão. Cada grupo se organizava ao redor Tinha a dos sua recursos ceninha. com certa harmonia. Aos poucos, os casais começaram a se reproduzir. Aposto que a natureza dos ratos depois veio ao de cima. Eles mesmo assim arranjavam intrigas, mano. Não? A taxa Não? de crescimento Tem era predict? constante e controlada. Tudo parecia promissor. Por um tempo, aquilo realmente funcionava. A população estava crescendo de forma saudável e o experimento Ratos têm muitos seguia vírus. seu curso. Mas essa paz não duraria Foreshadowing. muito. Veio então a segunda fase. A chamada fase de explosão. Vieram-se Com as todos. condições perfeitas e sem qualquer obstáculo natural, Tal. a taxa de reprodução disparou. A população dobrava a cada 55 dias. Os Caralho. ratos não tinham muito com o que se preocupar. Não tinham que buscar por alimento, água, abrigo ou fugir de predadores. Realmente, mas se não tinham que fazer nada, só lhes restava foder, mano. Também, mano, acho que é um bocado óbvio. Também imagina, dava-me tudo de mão beijada, eu só tinha que foder. Oh, mano, pronto, está-se bem. Então eles simplesmente Era a única cena que dava para fazer. se reproduziam. E aí o espaço começou a ficar apertado. Os corredores que antes estavam sempre vazios passaram a ficar lotados. Os Ok. ninhos começaram a ser disputados. E o Tal como está a acontecer connosco. E eu acho que é mesmo isso. contato excessivo entre os bichos começou a gerar muito estresse. E assim a utopia foi para sua terceira fase, a fase de estagnação. Estagnação. E sendo bem direto, é aqui Aposto que os ratos originais emigraram.
E começa a dar merda mesmo. Muito bom. A população chega no seu auge, com mais ou menos 2.200 camundongos. Missão cumprida para o cientista. Surgem os primeiros sinais de colapso comportamental. Os comportamentos naturais começam a se desfazer. Os machos mais dominantes se tornam agressivos e imprevisíveis. Os mais fracos se isolaram, evitavam contato, evitavam disputa, evitavam tudo. As fêmeas que antes eram todas cuidadosas com seus filhotes passaram a rejeitá-los. Algumas os abandonavam no meio do ninho, outras simplesmente os matavam. O instinto materno, que antes era uma das bases comportamentais da espécie, começou a sumir. E começaram a surgir comportamentos estranhos. Alguns ratos começaram a roer suas próprias caudas até sangrar, outros atacavam companheiros sem nenhum motivo aparente. O instinto sexual também saiu completamente do eixo. Machos tentavam acasalar com qualquer rato que passasse por perto. Fêmeas, machos, filhotes, mano, só foda, vai tudo. Havia mais seleção. E o que o cientista observou é que a ordem natural da espécie, com machos dominantes, fêmeas protegendo os filhotes e jovens aprendendo com os mais velhos. Bro, isto é literalmente a sociedade. Literalmente. Simplesmente desapareceu. E no meio desse caos todo surgiu o grupo mais simbólico de todo o experimento. O grupo que Calum batizou como The Beautiful Ones, os Belos. Esses eram os ratos que tinham desistido da vida social. Não brigavam, não acasalavam, não se aproximavam dos outros. Os nerds, viviam isolados, passivos e imóveis. Ou os monges também. Passavam os dias comendo, dormindo, se limpando, e por isso estavam sempre belos, com o pelo sempre limpo e impecável. O comportamento deles era marcado por repetições vazias, que não tinham nenhuma função evolutiva. A futilidade, ou seja, né? Tipo... ou social. Eles viviam uma espécie de rotina mecânica e sem sentido. Calum dizia que eles eram belos por fora, mas completamente vazios por todos dentro. Fudidos, não aprendiam, não reagiam, era como se tivessem se desligado completamente dos instintos naturais que aquela espécie originalmente tinha. Suas preocupações eram outras, preocupações jamais observadas antes em camundongos normais. A presença deles marcava o início do fim. E finalmente chegamos na última fase, a fase da morte. A taxa de natalidade despencou. Os filhotes começaram a morrer cada vez mais cedo. As mães, já sem qualquer vínculo instintivo, abandonavam e ignoravam. Eles só ficavam em casa a ver anime. Suas crias. E a nova geração, nascida nesse ambiente saturado e sem nenhum tipo de estrutura social, simplesmente não sabia mais viver. Caralho. Não sabiam mais se aproximar dos outros, se acasalar nem se defender. Tinham nascido num mundo pronto demais. Tão pronto que eles não tinham mais nenhum papel ali dentro. Nascem e quando olham ao redor, veem camundongos inúteis, ratos desorientados, frios, ausentes. Não sabiam o que fazer. Isso não é louco, os bebés a nascer agora, mano? Mesmo com todo o sistema de Calum ainda funcionando perfeitamente, comida, água, abrigos, a sociedade colapsou. O último nascimento registrado aconteceu no dia 600. Depois disso, o ciclo reprodutivo se encerrou. Ninguém mais se aproximava, ninguém mais se interessava. A colônia foi diminuindo, até desaparecer por completo por volta do dia 920, quando morreu o último rato. E assim se encerrou o Universo 25, uma sociedade que não precisou de nada externo para acabar. Bastou ter tudo, bastou não ter mais função, mas nenhum objetivo, e eles mesmos se destruíram. Como Calum mesmo disse, a morte chegou muito antes da extinção física. A vida desapareceu antes que os corpos desaparecessem. Caralho, mano, isto é weather deep, mano, what the fuck? E é bizarro, né? Literalmente o paraíso virando um inferno. Isto podia ter imagens do nosso mundo que é literalmente igual. E o que me chama ainda mais atenção nessa história toda é que entre os 25 experimentos, o único em que absolutamente todos os ratos morreram foi o último. Justamente o mais perfeito de todos. Nos utopia neste caso, né? Enquanto a natureza ainda encontrava brechas para intervir com doenças, escassez, instabilidade, o equilíbrio se mantinha. A natureza era o deus dos ratos nos primeiros 24 experimentos, mas no 25º, Calum finalmente conseguiu silenciá-la e por um instante até ocupou o lugar de Deus dos ratos, o Todo-Poderoso que ofereceu o paraíso, que deu tudo o que os ratos necessitavam e deu no que deu. Basicamente, o que Calum percebeu é que ao eliminar a necessidade dos ratos de lutar, ele eliminou também a razão deles. Exato, o propósito era isso que eu ia dizer. Mas no nosso caso... Porque imagina, se nós dessemos tudo aos seres humanos hoje também, provavelmente era isto que aconteceria, mas mesmo os seres humanos não tendo tudo já fazem isso, entendem? Portanto, não sei até quanto é que é equiparável. Existirem. O fato deles terem tudo fez com que a energia que antes era usada para sobrevivência ficasse sem direção.
E ao longo das gerações, vimos essa energia se perder. Primeiro em aumento da agressividade, do estresse, depois violência, distúrbios, vícios, isolamento, tédio, apatia, até chegar num ponto em que o comportamento deles mudou completamente. Sim, Matheus, eles não sim. queriam mais se relacionar, pararam de reproduzir. A forma de lidar com a vida se tornou tão artificial que os próprios ratos se tornaram a doença. Não precisou de nenhum fator externo. Tu estás-me a dizer que, imagina, mas ainda não cheguei a uma conclusão, tenho que ver mais, mas a conclusão que eu estou a chegar é tudo o que seja feito de forma em sociedade falha. É isso? Eles mesmos acabaram com a própria espécie. E aqui a gente logo fica se coçando para traçar um paralelo com os seres humanos. Afinal, é quase impossível não pensar. Será que a gente não está indo por esse mesmo caminho? E a verdade é que se a gente quiser, consegue encontrar semelhanças com quase tudo desse experimento aí. Basta olhar para nossa sociedade e perceber o aumento do ódio, da agressividade e, por que não, das guerras. Mas lá está, a razão não é porque nós temos tudo, atenção, mas não sei até quanto é que isso é relevante também para a comparação. Vemos também mais autodestruição, ansiedade, depressão, vícios, isolamento. Temos também a diminuição da nossa taxa de natalidade, jovens que se relacionam cada vez menos, guerras ideológicas que afastam as pessoas. Podemos inclusive ver a nossa própria geração dos belos. Aqueles tão preocupados com a própria aparência, com isto sim, isto é das cenas mais procedimentos, filtros no Instagram, mas que são completamente vazios por dentro. E por mais que a gente ache que isso é um problema de hoje, várias gerações ao longo da história também passaram por isso. Sim, a cena, tudo isto assim, chegam das mamas, Grandes impérios, grandes civilizações que alcançaram o topo e logo depois colapsaram. Seja o Império Romano, a Babilônia, o Egito, o Império Azteca, os otomanos... Falhou sempre, mano, Todos construíram seus paraísos e viraram ruínas. Parece até um ciclo que a humanidade está condenada a repetir. Caralho! Mano, ok. Deu o clique, bro. Deu o clique. Tu estás a tentar atingir o mundo perfeito, sendo que o mundo perfeito leva à ruína. Caralho, é isso, mano. É isso. Acertei. Luta, ascensão, conquista e depois disso excesso, vício, tédio e finalmente o colapso. A glória vem seguida pela apatia, a abundância vem seguida pela desordem, a civilização cava seu próprio buraco e nasce uma nova das cinzas. Isso acontece de novo e de novo e de novo. A questão é até quando as consequências desse colapso não serão capazes de nos levar à extinção, ao fim do mundo. The only real danger that exists is man himself. He is the great danger. And we are pitifully unaware of it. We are the origin of all coming evil. Isto é verdade, mano. Eu acho que não há nenhum outro, vamos pôr assim, animal ou ser vivo com maldade. O único ser vivo com maldade é o ser humano. Os outros animais é instinto. Instinto não é maldade. A maldade é teres consciência e escolheres mesmo assim fazer algo que prejudique o outro. Os animais não têm consciência, eles não sabem que o que estão a fazer é errado, a não ser que, por exemplo, como é que tu educas um cão? Há várias formas, né? Mas tipo, tu educas um cão é dizer, não faças isto aqui, faz aqui, o cão percebe. Então ele vai associar que, ok, aquilo é mau, mas não é mau, aquilo é, ok, eu não devo fazer assim, porque senão não como, ou porque senão não sei o quê. Então há uma consequência para aquilo, então ele não vê aquilo como sendo mau, vê como sendo algo que o vai prejudicar, mas não mau. Que cena, man. Um animal no seu estado selvagem. É isso. Um animal no seu estado selvagem não tem maldade, man. É instinto. Os golfinhos. Os golfinhos são maus, mas há alguns animais que se calhar são mais conscientes, mas eu acho que os golfinhos mesmo assim não são conscientes, pois não. O urso polar é mau, ataca tudo e todos. Se calhar foi assim que ele se desenvolveu, estás a ver? Tipo, não acho que... Agora, o ser humano desde sempre existe maldade, desde o primeiro ser humano, né? Eles matam por sobrevivência, nós não. Sim, nós hoje, eu acho que nós nunca precisamos de matar para sobreviver. No entanto, escolhes matar porque pronto, animais neste caso, é possível viver de plantas, só que lá está, desenvolves-te de outra forma e se calhar os macacos são herbívoros e há alguns, né? Tipo, há alguns que são. Os animais que possuem mais QI tendem a ser mais maus. O ser humano, o golfinho. Ok. Lá está. Inteligência então é sinónimo de... Não é de maldade diretamente, mas... Talvez de emoções, mano. Porque tu tens inteligência emocional, não é? Ou seja, a inteligência emocional faz parte da inteligência. E se tu fores super inteligente, mas a tua inteligência emocional não estiver bem desenvolvida, então tu tens mais probabilidade
de cometer erros emocionais e daí talvez surja a maldade, não? As orcas são inteligentes e não são más. Certo, eu não disse isso, eu estou a falar, tipo, há animais que efetivamente sim, por exemplo, acho que é o leão marinho, ou outro animal que persegue as baleias e tipo come os filhos à frente das baleias. Pá, não sei, parece que há animais que têm essa maldade. A conclusão é que é impossível viver num paraíso, é necessário ser a natureza a controlar tudo, concordo, 100%. Acho que nós devíamos aprender mais a viver com a natureza, sem a descartar e sem a destruir. Nós devíamos nos adaptar à natureza, não devíamos destruí-la. Eu acho que é isso, é uma questão de adaptação. Temos de voltar à era da pedra. Opa, não digo isso, mas não custa tu adaptar-te à natureza em vez de a destruires. Pronto, mano, não sei. Dizer isto hoje vão-te chamar vão-te chamar tudo e mais alguma coisa, quando isto para mim devia ser tipo o básico. É tipo, ok, mano, claro, o pessoal precisa de sítio para morar, mas acho que dá sempre, se nós fizermos um esforço, visto que somos tão inteligentes, nós vamos arranjar uma forma de não destruir a natureza e ao mesmo tempo arranjar casa e sítios para morar e sítios que seja para fazer. Mas nós escolhemos sempre o caminho mais fácil. A civilização começou assim. Houveram várias espécies de humanos, os que comiam carne eram mais fortes, os que comiam vegetais morriam, pois eram mais fracos. Hipócrita, isso, tudo, mano, íamos chamar de tudo, bro. Mas sim, ok. Mas a cena dos vegetais, eu concordo, eu acho que está no instinto do homem caçar. Caçar era um instinto. Hoje em dia tu perdes esse instinto, mas antigamente caçar era um instinto do homem. O homem desenvolveu-se a caçar porque a natureza é assim. Né? Tu és carnívoro, então tipo vais ter um instinto de matar os outros animais, ou pelo menos matar para sobreviveres e te alimentares. Caça é gaja. Mas lá está, nós fomos desenvolvendo uma consciência e por isso que se calhar fomos começando a ter mais empatia. Tipo, calma, eu não preciso de matar porque eu se calhar consigo ir buscar isto ao outro lado. Claro que ainda não está muito desenvolvido, mas por exemplo, eu preferia 1000 vezes não matar animais e conseguir à mesma ter tudo o que os animais me oferecem em comida. E o sabor ser o mesmo, etc. Agora, até que ponto é que isso é artificial, até que ponto é que não te faz mal, até que... É grande merda, man, Caçar agora só likes dos stories. Tuas ações são feitas pelo que te ensinam, pais. O mesmo acontece com os animais. A diferença entre os animais e nós é a sobrevivência. Nós matamos outros animais pelo consumo hoje em dia e não para sobreviver. True. Estou com uma crise de existência, estou a rever todas as minhas opções e escolhas só levam o bem para mim, mas o mal para os outros, e em como era, quando era puto, curtia ver o mundo a lixar-se e os outros a ficarem mal enquanto me ria deles. É falta de maturidade e desenvolvimento, lá está, de inteligência emocional, de perceberes que rir dos outros, lá está, existe o rir com os outros, existe o rir dos outros, são duas coisas diferentes, né? Tu podes te rir com os outros, que é tipo, ok, o gajo tropeçou e caiu, opá, riste com ele, porque a situação teve piada e etc, mas depois ajuda-o. Isso é rir com os outros. Rir dos outros é o gajo que caiu e tu riste e não fazes nada. É diferente. Teoria de Darwin. Eu conheço a teoria de Darwin, mas não sei o que é que estás a referir. Seriam mal espécies de animais iriam aumentar e haver um desequilíbrio no sistema. Eu percebo isso, mas quem causou isso foi o ser humano. Né? Quem causou essa possibilidade foi o facto do ser humano se ter desenvolvido tanto de alguma forma, I guess. Aspectos de moral são irrelevantes para os animais, eles não procuram o sentido da vida. Ora, lá está, eles agem por instinto. Mas isto é muito evidente. Vamos continuar, bem, peraí. O que fica evidente é que a inteligência humana é ao mesmo tempo um dom e uma maldição. Porque Exatamente. Ao mesmo tempo que ela nos permitiu vencer a luta pela sobrevivência e construir o nosso próprio paraíso, ela também nos deu a arrogância de achar que podemos brincar de ser Deus. E é justamente essa arrogância que hoje ameaça pôr a nossa própria existência em xeque. Os ratos não têm essa O maior inimigo do ser humano é o ser humano. A maior ameaça, digo, ao ser humano é o ser humano. inteligência. Eles jamais conseguiriam criar uma utopia por conta própria. No universo 25, é eles Inês? ganharam de presente esse mundo. Um mundo onde o jogo da Matt. sobrevivência estava ganho. E no final, esse foi o maior castigo que eles poderiam ter recebido. E é claro que não dá para comparar seres humanos com ratos em tudo, mas não podemos esquecer que ainda somos seres vivos. E como qualquer ser vivo, precisamos lutar por alguma coisa. Precisamos de um porquê. Os ratos, assim como qualquer outro animal, são incapazes de encontrar um porquê além da sua própria sobrevivência. Exatamente. Eles simplesmente não têm estrutura mental para isso. Mas se reparar, eu não sei porquê, eu às vezes vejo porque é que há tantos animais, por exemplo, os animais selvagens, muitas das vezes, zebras e assim, também caçam, né? Ou não, os zebras são herbívoros, né? Neste caso são herbívoros, mas até há animais carnívoros que mesmo assim não te fazem mal. Onde é que eu quero chegar com isto? É do género, há animais que mesmo assim conseguem ter empatia naturalmente, ou seja, instintivamente eles são empáticos.
percebem que não te podem fazer mal porque não querem, não têm esse instinto de fazer mal. E assim, há carnívoros que também têm esse instinto de não de fazer mal. Há cenas, por exemplo, há animais que eles caçam e há animais que não caçam. E mesmo animais que se calhar conseguem, estás a ver? Ou seja, a minha pergunta é... Perdi-me. Esqueci-me, foda-se. Mas eu estava a chegar a algum lado, caralho. Os pandas supostamente são carnívoros e só comem bambu. Opa, por exemplo. Mas eu perdi-me, caralho. A minha pergunta é, como é que seria... Ou seja, os animais... grande parte dos animais, por exemplo, os gorilas e assim, estão na selva. Vamos supor. E se calhar até sabem de civilizações, mas não vão. Porquê? Porque têm medo. Têm medo do ser humano. Mas como é que eles sabem que o ser humano é mau? Viram? Ou é geracional? Ou seja, ao longo do tempo os animais foram aprendendo que os seres humanos são maus. Ou, neste caso, perigosos. É isso, né? Tipo, ou seja, eles vão desenvolvendo uma certa awareness de que, ok, calma. Eles são maus. Aquilo é perigo. Aquilo é mau. Aquilo não é bom para nós porque nós podemos... Portanto, acabam por desenvolver algum tipo de consciência, né? Não consciência total, mas situacional, I guess, ou tirando os mosquitos, true. Mas é isso, né? Ou seja, os animais conseguem... O único animal que se calhar consegue... a zebra se calhar identifica a cheetah como também um ser humano. É tipo, foda-se. A cheetah é fodida, nem vou aproximar dela, porque são caçadas por eles. Ou seja, eles vão aprendendo, o instinto vai se desenvolvendo. Os animais vão à escola. Será que eles têm medo de ir para um zoo, veem o zoo como uma prisão? Depois de lá estarem, sim. Eu acho que eles não entendem o conceito de zoo só depois de lá estarem, man. É que entendem que é tipo, ok, passam a ficar deprimidos e tipo, e existe muita cena assim, o animal não é suposto estar preso. Há muitos que têm depressão, claro. Os pandas eram carnívoros e evoluíram para se tornarem vivos por causa da deslocação forçada que tiveram e a única fonte de alimento. Ok, isso é bem interessante. Eu acho bem interessante saber como é que os animais se desenvolvem. Porque, mano, é o nosso mundo. Tipo, tu vives no mundo e não queres saber do mundo. Como é que ele funciona? What the fuck? Estás a ver? Tipo, é mesmo boa negligência quanto ao teu habitat. É tipo, foda-se, mano. Moras no mundo. Vives aqui nesta terra e não sabes as coisas da terra. Não queres saber como é que as coisas funcionam. É bué estranho para mim. Isso, nós seres humanos até temos essa capacidade. Somos mais complexos, mais conscientes, mais criativos, mas por incrível que pareça, ainda assim caímos na mesma armadilha. Tem até uma entrevista que chocou o mundo, quando o ex-lutador Mike Tyson revelou que viveu os melhores anos da sua vida quando estava preso. Um homem que construiu seu próprio paraíso. Dinheiro, fama, mulheres, poder... E talvez ele tenha vivido exatamente... Como biólogo só estás a dizer barbaridades. Mano, eu estou a tirar pensamentos cá para fora, mano. Estás a ver? Não estou preocupado se são certos ou errados. Estamos a ter um debate. O que os ratos viveram no experimento. A comentar, depois pode estar tudo errado. Depois de tudo, sua forma de lidar com a vida se tornou tão artificial a ponto dele precisar perder tudo para poder reencontrar a paz, para poder reencontrar um sentido para sua vida. God punishes you by giving you everything you want. See if you can handle it. O excesso também é Caralho, ok. O Deus te pune dando tudo o que tu queres para ver se tu aguentas. O excesso também é capaz de destruir a mente humana. Somos tão facilmente levados pela busca por prazer, pela vaidade e pelo nosso próprio ego, que acabamos nos rebaixando à inteligência de meros ratos. E talvez sejamos até piores que eles, porque eles, pelo menos, não sabiam o que estavam fazendo. Já nós temos total consciência e mesmo assim optamos pelo mesmo caminho. Caralho! Foda-se, mano! Puta que pariu, bro. Não era possível. Não estava à espera. Se você gosta dos meus vídeos, te convido a conhecer a minha série A Chave das Três Dimensões. Ganda vídeo, mano. Foda-se, não estava à espera de... São 10 episódios que te levam para outro nível de reflexão sobre a vida e sobre você mesmo. Se tiver interesse nesse vídeo que tá aparecendo aí na tela, eu te explico mais a respeito. Olha, muito fixe, bro. Foda-se, não estava à espera do nada, tipo, estar com uma crise existencial. Atenção, tudo o que nós falámos aqui, pelo menos da minha parte, eu não estou a tentar dizer que o que eu estou a dizer é facto. Estou só a debater e, tipo, se alguém me quiser corrigir à vontade. Eu não acho que estou certo em nada. A cena fixe de filosofar é que tu nunca estás certo. Estás só a pensar, estás só a tirar um pensamento para aí, e acho que é assim que as cenas também se desenvolvem. A cena fixe de falar sobre as coisas é que, tipo, estás errado. E vais se calhar, tipo, peraí, ok, se calhar já não faz tanto sentido. Isso é que é fixe. Não tens de estar sempre certo. O gajo não tem que estar sempre certo, mano. Olha, curti para caralho, mano. Ganda vídeo. Espero que tenham gostado também, pessoal.